Peraí. Bom dia, bom dia! Hoje é sexta-feira, dia de podcast Dislexia com Café. Eu sou a Mônica, sou disléxica, sou cristã, sou formada em hotelaria, estou estudando psicopedagogia e sou fundadora dos Sábios Disléxicos. Bom dia, Carol! Bom dia a todos, sejam bem-vindos ao podcast Dislexia com Café. Meu nome é Caroline, sou psicopedagoga, tutora para disléxicos, mestrando em neurociência, e hoje nós vamos ao nosso segundo episódio dessa, vamos dizer assim, experiência, né? Porque é uma experiência, viver na pele aquilo que o disléxico passa. Então, seja bem-vindo à sala de aula do professor Lavoie. Lembrando que esse é o episódio número 2, então quem não viu o episódio número 1, vai lá no YouTube, no Spotify, ele já está lá disponível para vocês assistirem, porque é um experimento, nossa, muito interessante, eu achei sensacional, Carol, porque ele consegue botar as pessoas na nossa pele, né, para saber o que ele te passa. Então, quem não é disléxico, mães, pais, profissionais, que querem entender exatamente o que a gente passa, é interessante. Nós, disléxicos, nos reconhecemos naqueles experimentos, né? Eu super me reconheci. E a gente entende muita coisa, porque ele faz de uma forma que fica bem didática, né? A gente consegue entender. E, então, quem perdeu o primeiro, corre lá, assiste o primeiro, dá o like, gente, por favor, deem o like, sigam nossas redes sociais, né? Comentem lá, escrevam se vocês estão gostando, se vocês se identificaram. E vamos então para o nosso episódio número 2. Vamos lá. Eu vou compartilhar a tela aqui com vocês. Eu só vou pedir para que vocês, depois do nosso podcast, que vocês deixem o comentário, porque é importante, né, Mônica, a gente ter esse retorno de vocês. Se vocês estão gostando, se está sendo proveitoso, para que a gente possa continuar nesse estilo aqui. Eu achei bem interessante, quando a gente compartilha a tela e vai comentando, né? É verdade, também achei super interessante. E também contem pra gente se vocês são profissionais, são mães, pais, são adultos disléxicos, né? Perfeito. Tá aqui, ó. Estamos vendo. Então, vou colocar o vídeo, vamos iniciar. Vamos. Girate pagina. Su in alto, Karen. Che animale è quello? Un cavallo. Come fa il cavallo, Debbie? Nitrisce. Storia famosa con un cavallo, Karen. Furia. Kelly, storia famosa con un cavallo? Black Beauty. Melissa? Hanno preso tutte le mie risposte. Vamos lá, para a gente iniciar aqui. Esse é o professor Lavoie, é essa voz de homem que vocês estão ouvindo. Essa é uma sala com profissionais da área, professores, psicopedagogos, fonoaudiólogos, médicos, engenheiros, pais de alunos disléxicos. E aqui ele está colocando um exemplo de uma figura que você vai ter que responder, você não, as pessoas que estão ali, né? Eles terão que responder qual é a forma, o que quer dizer aquela figura, né? O formato que eles estão vendo. Então, a primeira pessoa falou, a segunda falou e a terceira falou, mas elas já deram a resposta, né? O que eu posso falar? Então, vamos lá. Chi hanno derubata? Karin? Non so. Kim? Black Beauty. Storia famosa con un cavallo, Merit? Agora o professor está perguntando, me conte uma história famosa com um cavalo, um filme famoso, um desenho. Ninguém está conseguindo lembrar nome de filme com cavalo. Che animale c'è sotto la pagina, Kelly? Un cammello. Va bene, fermatevi alla pagina, parliamo un attimo. Che ne dite del ritmo della lezione? Aí ele falou assim, ok, tudo bem. Qual é o nome do desenho que tem na página? Aí a professora respondeu, é um camelo. Aí ele falou, tudo bem, vamos parar um minuto? O que vocês estão achando do ritmo da aula? Troppo. Todo mundo riu. Troppo che cosa? Troppo veloce. Troppo veloce, eh? Muito Troppo rápido. veloce. Tá muito Bene, rápido. capire questo è importante per gli insegnanti di classe. Quelli che hanno disturbi di apprendimento hanno problemi di elaborazione linguistica. Olha, uma coisa muito interessante. Ele perguntou, o que vocês estão achando da aula? Tá rápida? Tá muito rápida? Eles responderam. Então ele falou, isso é muito importante. É muito importante que os professores saibam que quem tem o transtorno específico de aprendizagem tem muitos problemas com o processamento da linguagem. Então, quer dizer, responde rápido. Me fala o nome do vídeo. Me fala o nome do filme. Que página a gente está? O
que você... a tabuada do 2, tabuada do 5, tabuada do 8, né? Rápido. Essa coisa rápida, a gente pega a gente de surpresa, a gente não consegue. Então, ele está enfatizando isso. Il significato di questo è che se io chiedo genericamente nel gruppo di una classe regolare, una quarta elementare con bambini con e senza disturbo dell'apprendimento, se io chiedo loro, volete dirmi per favore chi è stato il primo presidente degli Stati Uniti? I bambini senza disturbi stanno elaborando la risposta. I bambini con disturbi stanno elaborando che cosa? La domanda. Hanno quindi un processo di elaborazione che è addirittura doppio. Então, aqui, ele falou, se eu estou numa classe, numa sala de aula de crianças entre 6, 7, 8 anos, com até 9, e eu pergunto para essa sala de aula, pessoal, quem é o presidente dos Estados Unidos? Me fale o nome dele. As crianças que não têm dislexia vão estar elaborando a resposta para poder falar. As crianças que têm dislexia estão elaborando a pergunta. O quê? O que ele perguntou? Presidente? Aonde? Então, esse processo de elaboração é muito mais lento. Então, ele faz o duplo, né? Ele falou aqui, a gente faz o dobro, né? O dobro do trabalho do processar as informações, perguntas, leitura, até mesmo vamos cantar uma música, a música tal. Aí, até você lembrar da música, tudo isso, uma piada, né? Quando na prova vem aquele... Como é que fala quando na prova vem... Tipo, esquerço não é... Sabe quando a prova tem duplo sentido? Tem um nome específico. Pegadinha. Tá. Uhum. Até isso, para a gente elaborar isso, a gente vai demorar. A gente vai chegar, mas vai demorar. Vai ter tempo, né? Sim. Di quello dei loro compagni. E anche se la lezione va avanti con un ritmo normale, al bambino con disturbo di apprendimento sembra che si vada a rotta di collo, come abbiamo fatto adesso noi qui. Quindi se chiedete chi era il primo presidente degli Stati Uniti, i bambini senza disturbo stanno elaborando la risposta, mentre gli altri, quelli col disturbo, cominciano a elaborare la domanda e diranno chi significa che è una persona, che forse è morta perché era... Primo è uno che comincia, presidente è quello che sta a Washington, che è negli Stati Uniti. Gli Stati Uniti li ha creati Washington. Chi era il primo presidente degli Stati Uniti lo so, e alza la mano quando gli altri sono già a ricreazione. Aí, eu não sei se você conseguiu entender, Mônica. Consegui. Então, primeiro a gente processa a pergunta enquanto está todo mundo processando a resposta. E aí depois a gente faz um raciocínio, né? Não vou lembrar as palavras dele, mas assim, calma aí. Então, primeiro veio o presidente dos Estados Unidos, depois dos Estados Unidos veio aquele que morreu, aquele, até chegar no ponto exato, né? Sim. Por isso que a gente enfatiza tanto o mapa mental. Porque o mapa mental é isso, é uma quebra, né, do raciocínio. Ele falou, o primeiro presidente dos Estados Unidos, na cidade de Washington. Porque o nome dele, será que é porque era Washington? O nome dele é Washington? Sim, o nome dele era Washington. Então toda essa quebra, né, você faz no mapa mental. Você coloca o tema no centro e depois vai destrinchando em volta, como se fosse uma árvore. E isso ajuda, é próprio processamento do como pensa o disléxico, né? Como raciocina, como processa. Então, por isso que a gente enfatiza tanto no mapa mental. Olha aí, as conexões, né? Nossa, total, gente. Mapa mental, todas as conexões bonitinhas lá. É vida pra gente, né? E aí, enquanto isso, o que é linear, digamos assim, né? Já respondeu. E a gente está ainda, né, no nosso raciocínio. Aqui ele falou, ele já foi pro recreio. No recreio, E o disléxico tá lá pensando, Isso é um clássico, né? Que depois a gente fala, lembrei! Sim, claro, era. Isso mesmo. Vamos lá. Perché ha ragionato il doppio di quello che hanno fatto gli altri. Lì è la mia bambina senza disturbo di apprendimento e Stephanie è quella che ne soffre. Se dico, Lì, per favore, mi diresti il titolo del libro che stiamo leggendo oggi? Lei dice Huckleberry Finn. Poi io dico, Stephanie, per favore, mi puoi dire chi l'ha scritto? E lei che cosa mi risponde? Huckleberry Finn. Quante volte vi è capitato in classe? E perché? Perché accade questo, che Stephanie è così occupata a elaborare la prima domanda da non accorgersi che ormai la risposta giusta l'ha già data lì.
Ok. Aqui ele dá uma comparação para que o professor entenda melhor, o pai entenda melhor a diferença de uma pessoa com transtorno de aprendizagem na prática e uma pessoa sem. Então ele faz uma pergunta: qual é o autor do livro que eles estão lendo? Aí ele fala o nome, Huckleberry Finn, uma coisa assim. E aí a pessoa responde, né? A pessoa que não tem transtorno de aprendizagem. Do lado dela tem a pessoa que tem o transtorno de aprendizagem. E aí o professor faz uma outra pergunta. Então, se o nome do título é Huckleberry Finn, qual é o nome do autor? É ao contrário, né? Eu errei aqui. É o nome do título, depois o nome do autor. Qual é o nome do autor? A pessoa com transtorno de aprendizagem, ele vai responder Huckleberry Finn. A mesma resposta da menina do lado. Por quê? Porque ele nem percebeu que ele mudou a pergunta, porque ele estava processando ainda aquela pergunta que o professor tinha feito para a menina do lado. Então, esse tempo a gente precisa ter. E falar, ó, agora é sua vez. Dá um alerta, né? A professora aí de Fundamental 1 e 2, alerta. Uma professora da Andréa fazia muito isso, fazia... Agora é com você, Andréa. Então, quer dizer, ele desfocava da pergunta do outro, ele desfocava do exercício para ele focar no que ia ser perguntado para ele. E isso é muito interessante, porque a gente fica olhando o que os outros estão falando, ou a leitura, quando alguém está num grupo, né, está lendo, você fica ali focada na leitura do outro, porque vai chegar a sua vez, então você está ali, né? Em vez de você focar na tua leitura, né, no que vão perguntar para você. E eu acho que todo disléxico passa isso. Eu acho que a gente tem muito em comum isso. Essa agonia, né, do que vão te perguntar, do que você vai ter que falar. A gente tem ânsia por isso, a gente sua, né? A gente sua mesmo. E essa questão da surpresa, né, que pra gente não é legal, não vou falar porque ele vai falar, mas essa questão da surpresa, não avisa antes, né, porque ele te consegue se concentrar e raciocinar aqui no nosso. Isso. Ó, e aí a gente já puxa um gancho para uma das adaptações, que é uma das principais, que é a prova marcada. Então, dia tal, horário tal, você vai ter a prova tal. Não existe prova surpresa. Não Sim. pode existir prova surpresa, porque ele vai em pânico. Ele não vai lembrar de tudo, né? Quando eu era pequena, eu lembro que tinha muita prova surpresa, né? Aí eu falava para minha mãe, mas me deu branco. Eu não lembrava de nada. Imagina, a professora chega e fala assim, agora é prova surpresa. Não, gente, não tem condições. Não tem condições, realmente. Não rola mesmo. Neppure si accorge che io ho fatto una seconda domanda e risponde all'ultima domanda che lei ha elaborato. Solitamente nelle scuole succede così. Qual è il titolo che stiamo leggendo oggi lì? Huckleberry Finn. Bene, Stephanie che l'ha scritto, le risponde Huckleberry Finn. Tutti in classe si mettono a ridere e noi diciamo Stephanie fuori. È l'ultima volta che crei disordine in classe. Forse Stephanie non viene punita per il fatto di non saper leggere o fare i calcoli, perché l'insegnante comprende il suo disturbo di apprendimento, ma la bambina subisce la punizione per il fatto di avere un problema di elaborazione. Tutti gli altri problemi sono provocati dalla stessa cosa, cioè il ritardo nell'elaborare la lingua. Entendeu esse pedacinho? Eu entendi mais ou menos que a professora pergunta, ela levou muito tempo para responder, ela não consegue, né, responder, enquanto os outros já responderam, e aí ela ainda é punida, né? É isso? Ela é punida porque, na verdade, ela respondeu a mesma resposta da amiga. Não era a pergunta era outra. Ela responde a mesma resposta. O pessoal da classe entendeu que ela respondeu errado, começou a rir. E aí a professora falou: não, você está criando confusão na sala de aula, vai para fora. Né? A professora sabe que ela tem o distúrbio de aprendizagem, mas manda ela para fora porque ela está fazendo um movimento e fazendo com que todo mundo ria e perca a atenção. Então, na verdade, ela é punida, né, por uma coisa que não é culpa dela, porque ter o processamento mais lento não é culpa dela, ela nasceu com o cérebro desse jeito,
E então ele está falando, se a pessoa não entende, né, não sabe desse processamento, é claro que ela vai sempre achar que está fazendo de propósito. Aham, sim. E aí a autoestima, né? Isso. E l'insegnante che deve fare in questi casi? Ci sono alcune tecniche Ó, da o usare, professor ora o ve ne que tem mostro que una. fazer nesses casos? Stephanie è un'alunna della mia classe. Quello che io faccio ogni tanto è prenderla da parte quando in aula non c'è nessuno. Stephanie e io mi siedo e le dico: Stephanie, hai qualche problema con le mie lezioni? Sì, signor Lavoi, parli troppo in fretta. No, Steffi, io non parlo in fretta, è a te che sembra così. Ma ecco che cosa facciamo? Facciamo un patto. Perché sono sicuro che non solo ti è difficile seguire, ma sei anche nervosa al pensiero che io ti possa interrogare. Sì, mi innervosisco, penso all'interrogazione, perdo il filo di quello che dice ed è peggio. Ó, vou parar um pouquinho para não ficar muito longo. Então, ele falou assim: agora eu vou mostrar para os professores algumas técnicas que vocês podem usar na sala de aula, em um caso desse de processamento da linguagem. Quando a sala estiver mais tranquila, tiver todo mundo fazendo um exercício, ou não tiver ninguém na sala, você chama o aluno e fala: se tem algum problema, está acontecendo alguma coisa na minha aula? Aí ela vai falar: sim, eu não estou conseguindo, o senhor fala muito rápido, eu não estou conseguindo acompanhar. Aí ele falou: não, na verdade, o problema é seu, eu não falo rápido, você que não está entendendo. E aí, deixa eu passar aqui, peraí. Allora questo è il patto, Stephanie. Non ti interrogherò mai a meno che non mi metta davanti. Aí ele falou assim: a gente vai fazer um pacto. Porque ela falou que tinha medo que ele chamasse ela para fazer a prova oral. E aí ele falou: olha, vamos fazer um pacto. Eu não vou te chamar para fazer a prova oral. Fica tranquila. Porque aqui, ó. Al tuo banco. Così mentre io sono in cattedra, tu dedichi tutte le tue energie a concentrarti sulla lezione, capirla e elaborarla tranquillamente. Non ti preoccupare e non ti interrogo. Porque não vou te chamar para fazer perguntas. Porque ela tinha feito uma pergunta, lembra? Então, o medo dela era esse. Ou prova oral ou perguntas. Eu não vou te chamar para fazer perguntas, pode ficar tranquilo. Quando eu te chamar, eu vou te avisar antes. E aí, quando eu te avisar, você já vem com a resposta certa, né? Você já vem pronta. E então você pode ficar na sua carteira agora calma, né? Sem preocupação, tranquila, concentrada na aula, concentrada no que eu estou falando, não concentrada na elaboração de uma resposta, de uma possível resposta, mas sim concentrada no que você está aprendendo. Porque é isso que acontece, né? O disléxico fica tão concentrado no que ele vai ter que responder, que o professor vai perguntar, que ele perde a aula passou, ele não copiou da lousa, ele não prestou atenção, né? Voou e ele ainda respondeu errado. Né? Il giorno dopo io entro in classe e sto qui e parliamo della guerra del 1812 e lancio domande a Maria, Kate, Jody, Karin. Mi sposto davanti al banco di Stephanie e le chiedo: Stephanie, forse tu ci puoi dire chi era il presidente al tempo della guerra del 1812? Lei risponde, io ringrazio e mi allontano. Nessun altro in classe ha notato nulla. Aí ele falou assim, já que ele combinou isso com a aluna, a Stephanie, no dia seguinte ele chega na sala de aula e está falando sobre a guerra de 1812, e aí ele vai perguntar para o Ricardo onde foi essa guerra, para o Joãozinho o que aconteceu na guerra, para a Fernanda quantos mortos tiveram nessa guerra. E aí ele vem bem devagarzinho, vem na frente da aluna, da Stephanie, se abaixa e fala assim: Stephanie, como é que era o nome do presidente da guerra de 1812? E aí ela fala, o presidente chamava tal, baixinho entre ela e ele, né? Aí ele fala: muito obrigada, sai, né? Vai para a cátedra, para a mesa dele, e a aula continua, ninguém percebeu nada, tudo foi... Ela respondeu, né? Beleza, acabou, fim da história. Naturalmente le chiedo cose a cui so che lei può rispondere. Io poi torno alla cattedra continuando la lezione. Da quel momento alza la mano anche lei, perché ha visto che si sopravvive all'esperienza del farsi interrogare volontariamente a scuola. Aí ele falou, ele volta para a mesa dele e nesse momento ela percebe que ela consegue responder também. Improvisamente ela levanta a mão, porque ela também quer responder agora. Né? Carol, eu vou contar uma coisa bem rapidinha que aconteceu comigo agora. Gente, agora que eu digo adulta, não era criança, adulta. Eu estava numa turma que eu achava muito rápida a aula também.
Nossa, eu ficava desesperada, me dava até falta de ar, porque era muito rápido, eu queria anotar, eu não tinha diagnóstico ainda, tá? Eu queria anotar, mas eu tinha que ouvir e o professor fazia pergunta e eu ficava desesperada naquela aula. Mas eu achava que o método dele era bom, eu conseguia interpretar o que ele dava, né? De conteúdo era diferente, não era só escrever resumo. Aí, uma vez eu falei para ele, é muito rápido, eu não consigo, às vezes me dá desespero, porque ele fazia assim, ó, tem essas duas perguntas, dou 2 minutos para vocês responderem, eu quero as respostas agora. Aquilo me dava um desespero, né? Aí ele não fez assim, né, como o Dr. Lavoie, mas ele falou assim, cara, vamos fazer o seguinte, responde quem quer, não tem problema, não quer responder, não responde, quem quiser responder, responde. Aquilo me deu um alívio, que eu falei, eu não preciso responder. Então tá tudo bem. Se eu não conseguir interpretar rápido, né, processar rápido a pergunta, não tem problema, eu faço o seguinte, eu vou imprimir, porque ele mandava depois, né, pra gente, eu imprimo e depois, com calma, eu relia aquela questão, e aí, se eu tivesse dúvida, eu perguntava para ele, sozinha, sem ninguém. Aquilo me deu um alívio tão grande, mas tão grande, que eu comecei a participar da aula. Eu era que levantava, eu quero responder, porque tinha algumas que eu sabia rápido, aí não, essa aqui eu sei, calma aí, essa aqui eu sei, eu quero. Nossa, isso é maravilhoso. E a gente começa a aprender muito mais do que o professor que quer rápido a resposta da gente, né? Mas nossa, eu aprendi assim muito mais. E aí eu falava para esse professor, é a única sala, a única turma que eu levanto a mão, que eu ficava tranquila, que eu não tinha medo nenhum de falar, olha, eu não entendi, eu sei, eu quero responder, a única. Olha, interessantíssimo. Mônica, e a gente pode trazer isso até para o dia a dia do disléxico, né? Essa parte de coordenação motora, percepção espacial. Se você falar uma coisa que eu fazia muito, e eu também não sabia nem da minha dislexia, nem da dislexia dos meninos, eu fazia muito, era vamos logo, pega a mochila, põe o sapato, pega a lancheira, tô abrindo a porta, peguei a chave do carro, pega a bolsa, vamos logo, gente, põe a jaqueta, põe o chapéuzinho, porque era inverno, frio, né? Aí eu via a Vitória correndo, pegando as coisas, Marcelo também, Andrea, ele corria em volta, assim, ó. Ele não sabia o que ele pegava de primeiro. Ele falou, mamãe, mas você falou mochila, mas agora é o sapato, mas aí, eu não pus a jaqueta ainda. Entendeu? Aquela tarantela. Para dizer que a gente precisa de uma informação por vez, né? Não adianta a professora falar, me dá a resposta disso, daquilo, como você falou, né? Vai rápido, força, 1, 2, 3. Não rola, não vai. Não vai, a gente trava. Trava mesmo. Trava, a gente não consegue. Daí dá nervoso. Eu já cheguei a ponto de. Essa aula era online, né? Não todas, mas tinha muita aula online. De eu desligar o vídeo. Eu preferia desligar o vídeo, sair da frente, porque aquilo me dava, de verdade, assim, uma falta de ar, um nervoso tão grande que eu desligava, eu saía da frente e eu só voltava depois que ele tinha já respondido. Eu falava, não, depois eu pego, revejo, mas nesse momento eu não consigo ficar na frente da tela. Olha. Aí depois mudou. Depois disso, né, que ele falou, não tem problema, mudou completamente. Mas você vê que o nervoso é tão grande, né? Sim. Que chega a dar mal-estar. Sim, felizmente. E a gente erra, mas aprende também, né? Hoje eu já aprendi. Hoje eu sei que eu preciso, tanto eu quanto os meninos, uma informação por vez, né? E quando eu tô meio exagerada, assim, quando eu tô meio virada no giraia, às vezes os meninos falam, mama, porque eles me ajudam em casa, né? Aí eles falam, mama, mas você falou para arrumar a cama, agora você está pedindo uma ajuda na cozinha, e depois você falou para passar aspirador no quarto. Eu tenho que começar por uma coisa. Aí eu paro, falo, ai meu Deus, é mesmo. Desculpa, você tem razão. Não vai arrumar sua cama. A gente começa a aprender e botar no nosso dia a dia mesmo, né, Carol? Eu viajei e tomei conta de várias crianças. E aí, as crianças, na volta do passeio, e tava uma amiga minha também falando assim, vamos fazer uma brincadeira. A gente faz assim, ó, no círculozinho, né? Cada um, a gente vai falar uma palavra e cada um puxa uma música.
Aí elas começam, tipo assim, amor. Aí uma cantava, outra cantava. Quando chegava a minha, eu falava, calma, preciso de mais uma volta. Vai lá, segue a fila. Que ainda não consegui puxar. Mas tá tudo bem, a titia está aqui, ó, tentando resgatar aqui da memória. Se fosse antes, eu ia morrer de vergonha. Agora eu falo, não, gente, eu preciso de mais uma voltinha, calma. É isso mesmo, maravilhoso. Autocontrole, né? Fantástico. Vamos lá, vamos continuar? Vamos. Un altro preconcetto sui disturbi di apprendimento è questo. Si distrae facilmente e non ha assolutamente tempo di attenzione. Um outro preconceito sobre o transtorno de aprendizagem é ele se distrai facilmente. Ele não tem tempo para atenção, ele não consegue ter atenção, o foco, né, a concentração. Si usano distraibilità e tempo di attenzione scambievolmente, parlando di due bambini assolutamente diversi. Chi ha poco tempo di attenzione non presta attenzione a nulla. Chi è distraibile presta attenzione a tutto contemporaneamente. Ó, uma coisa interessantíssima, ele falou peraí, deixa eu voltar, que é muito interessante. Poco tempo di attenzione non presta attenzione a nulla. Quem tem pouco tempo de atenção, ele não presta atenção em nada. Chi è distraibile presta Quem é distraído, attenzione a tutto contemporaneamente. presta atenção a tudo contemporaneamente. Il bambino con disturbo di apprendimento è distraibile, ovvero non mette bene a fuoco le cose. Então, a criança com transtorno de aprendizagem, ele é distraído. Ele não foca nas coisas. Se fosse qui ora, mi ascolterebbe con sincero interessamento, ma penserebbe anche alle mie scarpe. Então, se ele fosse presente, ele ia estar ali no foco, olhando para ele, prestando atenção, super interessado, mas ele ia estar prestando atenção no sapato dele, na gravata, no cabelo, na jaqueta. Al mio orologio, alle sue scarpe troppo strette, alla figura dell'indiano che è nel quadro dietro le mie spalle. Non si concentra su nulla, ma tutto attira la sua attenzione. Ele não consegue se concentrar em nada, no que o cara está explicando, o professor está falando, mas muitas coisas chamam a atenção dele. O sapato que está apertado, a blusa que está com a etiqueta aqui nas costas, a lousa que tem uma frase lá escrita lá atrás, tudo chama a atenção dele. E questo avviene anche con la lingua parlata. Non si concentra su un singolo argomento per deficit di elaborazione. Immaginate quando deve andare a scuola, dove gli sembra che le cose vadano troppo velocemente, come qui oggi da noi. Non c'è da meravigliarsi che abbiano quegli strani mal di pancia prima di andare a scuola. Ele falou assim, não se maravilhem se ele tiver dor de barriga antes de ir para a escola, porque chegando na escola ele tem esse processamento mais lento no momento da leitura, da elaboração. Então, quer dizer, ele vai ler mais lento, ele não vai conseguir ler, ou senão ele vai escrever errado, ou senão ele vai ler uma coisa errada. Correr riscos. Vocês estão gostando? Escreve aqui pra gente se vocês estão gostando. A gente quer saber. Eu ia também fazer uma pergunta. Tem algum adulto disléxico se identificando? Isso, boa. Vamos lá, correr riscos. Bene, rimaniamo sulla stessa pagina. Nel basso che animale c'è, Jody? Ele perguntou embaixo que animal tem. Un cammello. Lì, se voglio vedere un cammello, dove devo andare? Nel deserto. E dove c'è un deserto, Stephanie? Aí ele perguntou, se eu quero ver um camelo, aonde eu tenho que ir? Aí a pessoa respondeu. Un buon deserto, in che paese? Il Sahara. Voglio risposte da levare il fiato. In che nazione sta il Sahara, Nancy? Africa. Te la sei cavata soltanto in parte. Ele perguntou, né, sobre tudo referente ao camelo. Que figura era? Camelo. Aonde tem camelo? No deserto. A pessoa respondeu, né, no deserto. Aí ele falou, aonde fica o deserto? Aí a menina falou, no Saara. Aí ele perguntou para a moça do lado, aonde fica o Saara? Aí ela falou, na África. Se lo voglio vedere, in quale paese devo andare? In Egitto. Devi una storia con un cammello? Car, tu sai una storia con un cammello? Di Kipling, le storie proprio così. Kelly, una storia con un cammello? Le notti da radio. Melissa, una storia con un cammello? Non ne so. Non girate pagina. Chi si offre volontario per la prossima? Chiariamo questa cosa. Alguém tem que falar qual é uma história com camelo. Ninguém lembra. Nessun volontario. Perché? Ci sono due buone ragioni per non offrirsi volontario in questo esercizio. Spieghiamo quali sono.
Prima di tutto avete avuto un disturbo di apprendimento per gli ultimi 10 minuti circa. Le persone con disturbo di apprendimento non amano le sorprese. Ele falou assim: vocês tiveram um transtorno de aprendizagem agora por cerca de 10 minutos. Por quê? Porque as pessoas com transtorno de aprendizagem não adoram, não amam surpresa. Se você fizer a pergunta, né, sem que ela esteja esperando, a resposta não vai vir rápido, ela vai pensar, ela vai processar, ela vai elaborar aquela pergunta, ela vai lá na cabeça dela puxar onde tem uma cidade ou um nome de um filme com um camelo, ela vai fazer todo esse trabalho e não é rápido, não vai sair assim, puf. Então ninguém quis, ele falou, um voluntário para responder, um voluntário fala, você é um voluntário? Ninguém quis se pronunciar. Aí por isso que ele fala, né? Você teve um transtorno de aprendizagem por 10 minutos. Muito bom isso. Muito bom, cara. Non piace loro affrontare qualcosa che non conoscono. Voi non sapete che cosa c'è dopo, per cui non vi offrite volontari, ma questo non è il vero motivo del vostro rifiuto. Il vero motivo per non andare volontari è un altro. Rifletteteci bene. Quando avete risposto bene alle mie domande, io che cosa ho detto? Niente. Nessun aiuto, nessun riconoscimento, nessun premio. Non ho mai detto è una buona risposta. Non ho mai risposto positivamente alle vostre buone risposte. Ma che ho detto quando non trovavate la risposta, non riuscivate a pensarci o facevate errori? Che ho detto? Non so. Avrei avuto molto da dire. Vedete, quello che voi avete appreso in 10 minuti è quello che il bambino con disturbo dell'apprendimento ha imparato in tutta la sua storia scolastica, e cioè, voi state qui e pensate, perché devo giocare con questo tizio? Perché devo fare questo gioco? Infatti, sulla base di quello che ho visto, se rispondo bene non mi dirà nulla, mentre invece se sbaglio mi metterà in imbarazzo, allora perché offrirmi volontario? Olha, muito interessante, muito profundo isso. É verdade. Né? Ele falou que por que ninguém respondeu? Por que ninguém quis responder a pergunta dele? Porque naquele momento é o que vive uma criança, um jovem com transtorno de aprendizagem. E o que é? Ele não teve nenhum reconhecimento, ou resposta, tipo, resposta boa, muito bem, parabéns. Não. Ele respondeu, ok. Né? Respondeu suando, respondeu ok. Mas não teve reconhecimento. E quando ele errou a resposta ou não respondeu, ele também não teve, o professor não falou nada. Nem quando falou a resposta, nem quando não falou. Aí ele falou assim, isso é o que vive a criança com transtorno de aprendizagem todo o seu período escolar. Então ele pensa, por que eu vou jogar esse jogo de ir para a escola? Né? Por que eu vou querer ir para a escola, sendo que na escola não tenho nenhum reconhecimento, mesmo me esforçando o dobro, o triplo de todo mundo? Né? Por que me esforçar tanto assim, sendo que ninguém me fala um ótimo? É verdade. Eu nunca me voluntariei, mas eu sempre tive esse pensamento. Eu não vou falar. Eu sempre pensei isso. Eu não vou falar. Eu não vou ganhar nada com isso. Para que eu vou me expor? Vão rir de mim se eu errar? Sempre pensei isso, gente. Sempre. Olha, interessante. Você sabe que eu também. Eu nunca me ofereço, nunca falo. Tem grupos de mães aqui, os grupos de mães de WhatsApp, né? E aí, quando tem algum debate, alguma coisa, eu sempre fico quieta, sabe? Não falo, tal. Esses dias que eu falei, eu mandei um áudio, né? Que eu tive que ir na escola, falar com a diretora, tal, por uma questão, e que já estava assim, meio que resolvida, eu não sabia. E aí eu fui tentar resolver, né? Falando por toda a classe, assim, uma pessoa só, não, 2 pessoas agradeceram, o resto ninguém agradeceu. Então, quer dizer, normalmente ou eu vou por mim, né? Vou lutar as minhas lutas, porque ninguém luta por mim. E quando eu tento fazer para a classe toda, ou por, né? Ninguém dá nenhum obrigado. Então, assim, eu acabo que ficando meio que na segunda atrás, entendeu? Ali nos bastidores. Porque a gente se expõe, às vezes fala uma coisa errada, ou, né? É mal interpretado, então... Essa é a nossa insegurança, né, do disléxico. Eu acho que ele também carrega os traumas, Carol, porque é o que ele fala, né? Foi assim que a gente aprendeu. E aí eu acho que ele te carrega. Hoje, a gente sabendo, a gente vai trabalhando, mas é um fato, né, que eles têm esses bloqueios, né, da infância. E em grupo de mãe,
eu sou a que não falo nada. Me colocaram naquele grupo de mãe lá. Aí, quando eu tenho que fazer uma pergunta, eu pergunto para uma mãe que foi a que eu assim, mais me identifiquei, sabe? Que ela foi a primeira a falar, porque eles mudou as crianças de escola, então eu estou num grupo novo. Aí eu pergunto só para ela. Eu evito ao máximo, assim, falar qualquer coisa no grupo. Até porque a única vez que eu falei, eu fui esculhambada. Aí eu falei, eu não falo, porque fizeram um grupo de um trabalho. E aí eu olhei rápido, né? Eu fui olhar rápido, era assim, o trabalho era de esporte. E eu falo para o Rafael para ele fazer, eu ajudo, mas o Rafael já faz as coisas, né? Eu falei assim, Rafael, faz o seguinte, faz uma pesquisa sobre um esporte e vamos começar a adiantar esse trabalho. O Rafael escolheu o vôlei. Eu achei ok. Eu falei, legal, ele escolheu um esporte. Aí as mães assim, mas tem que levar tal dia, né? A pesquisa e tudo. Aí eu escrevi assim no grupo. Não, o Rafael já está fazendo sobre o esporte, sobre vôlei. Me esculhambaram. Você não leu que era de luta? O que está fazendo com vôlei? Aí eu falei, putz, cara, eu com certeza eu li o negócio, não li que era luta, né? Ai. Aí me esculhambaram. Isso não é vôlei, o negócio é para amanhã, não sei o que, papapá. Aí eu falei, não falo mais. A única vez que eu tentei falar. Aí eu falei, não falo. Aí eu mando para essa mãe. Então eu também sou, tipo, super coadjuvante nesses grupos de mãe. Eita. Não é fácil Não. sobreviver. Não é fácil. Mas vamos lá, a gente está no finalzinho. Ai, meu Deus, fiz besteira. Carol, não tá passando. Não? Não. Peraí. Acho que na hora que puxou a imagem, ele saiu o perfil do vídeo. Ah, ok. Agora? Não. Eita. Às vezes dá um bug, sabe? Vamos tentar, peraí. Para você aparece? Eu estou compartilhando de novo. Tá. Vê se para você aparece. Ah, peraí. Agora foi. Ok. Agora foi. Vamos lá. Tá. Non vogliono rischiare, perché la capacità di correre dei rischi Ó, deixa eu voltar um pouquinho que ele falou sobre os adultos disléxicos. correre dei rischi. Quando abbiamo adulti con disturbi dell'apprendimento, il loro problema più comune è che non vogliono rischiare. Quando a gente tem adultos com transtorno de aprendizagem, o problema mais comum é que eles não querem correr riscos. Perché la capacità di correre dei rischi gli è stata tolta negli anni di scuola. Porque a capacidade de correr risco foi tirada quando eles estavam na escola. Infatti, pensate che se date la risposta corretta, io non vi darò nessun incoraggiamento. Então, é claro que quando ele der uma resposta correta, o professor não vai dar nenhuma resposta de uau, que resposta maravilhosa. Che è il meglio che vi possa capitare. Il meglio sarebbe quindi che dandomi la risposta giusta io non vi direi niente. Invece dandomi una risposta sbagliata io vi metterei in imbarazzo. Ah, ma allora me ne resto qui, rispondo se mi chiama, ma per niente al mondo vado volontario. Aí ele falou, é claro que eu nunca vou ser voluntário, porque se eu vou, eu não tenho nenhuma resposta de uou, legal, né? Resposta boa. Se eu dou resposta errada, tiram um sarro da minha cara, né? E vão querer me chacotear. Então, voluntário? Nunca. Nem morta. Ai, é uma piada isso, mas é uma coisa séria. Porque a gente acabou de dar aqui 2 testemunhos falando de grupos, né? E isso acontece, a gente acaba sendo assim mesmo, né? O adulto acaba levando. Então, por isso que a infância, a adolescência é tão importante valorizar. Eu sempre falo isso lá no Instagram. Palavras de autoafirmação, você pode, você vai conseguir, muito bem, parabéns, adorei seu esforço, seu empenho.
Não foi bem na prova, não tem problema, mas eu vi todo o seu empenho no estudo, em casa, maravilhoso, parabéns. Próxima prova vai ser melhor. Porque senão a gente leva isso com a gente na idade adulta, né? Por mais que você faça milhões de psicoterapia, mas você acaba tendo essa pequena insegurança, né? Sim, você evita ter um adulto que precisa trabalhar todo esse trauma, esse bloqueio, né? A criança, desde pequena, sendo educada e crescer, né, com isso, nossa, ela vai ser um adulto muito mais bem resolvido lá na frente. Não vai apagar a gente, porque a dislexia, ela nasce e morre com a gente. Mas a gente vai... É uma criança que já está, né, tranquila, já sabe o que fazer, já sabe tudo, é bem resolvida. Nossa, é outra coisa. Por isso que é tão importante, né, mães, professores, escola, terem essas informações e saberem lidar com isso. Muito importante. Nossa missão de vida, né, Carol? É verdade, verdade. Eu queria agradecer a todos por terem estado aqui conosco, quem esteve ao vivo, quem vai ver depois, quem vai ouvir, né, esse podcast. Eu queria deixar um beijo a todos, dizer que estamos juntos, dizer que semana que vem começa a semana de lives aqui do Instagram, aqui não, né, lá do Instagram. A gente vai estar ao vivo do dia 6 ao dia 10 de outubro, que é a Semana Internacional da Dislexia. Então, vamos ter vários convidados internacionais, convidados do Brasil. Vamos fazer lives das 9 da manhã às 8 da noite, lá no Instagram, no Enfrentando a Dislexia e no Sábios Disléxicos. E a gente espera você lá. A gente vai ter também participação especial no primeiro, inclusive a gente já postou ontem, no primeiro dia, que é dia 6, participação especial da doutora Loredana Borelli, que é aqui da Itália, ela é uma psicóloga que trabalha nessa área, trabalha com alunos com transtorno de aprendizagem, faz parte da Associação Italiana de Dislexia, e junto com a gente também, nessa primeira live, a gente está com também o perfil Dislexia Brasil Itália, né, onde eu estou ali inserida com a Associação Mães do Brasil. Então, assim, a gente tem tudo conexão, sabe? Um conectado com o outro. O Instituto ABCD também está junto com a gente, a Associação Brasileira de Dislexia, todo mundo para que a conscientização da dislexia chegue na tua casa, chegue ali no vovô, na titia, né, no papai que às vezes critica, por que o menino não está lendo. Então, assim, todo mundo precisa saber, não é só o professor, não é só na escola, mas são todos unidos em prol a essa conscientização da dislexia, tá bom? Um beijo. E é isso. Obrigada, Carol, pela parceria de sempre. Obrigada a todos que estavam aqui com a gente ao vivo, os que vão escutar e ver depois. Nós estamos esperando vocês na nossa Semana da Dislexia. Carol, lembrando que temos muita coisa boa nessa semana. Além de, claro, todos os nossos participantes, muita informação, muita história, muita conversa gostosa e cheia de informação e conscientização, temos sorteio. Quero saber quem já está participando do sorteio, quero saber como lá no nosso post, no Enfrentando a Dislexia e Sábios Disléxicos, vão lá no post, curtam, curte, já esqueci, Carol, curte, segue a gente e indica... Compartilha e indica coloca um arroba de um professor do seu filho, de uma escola, um profissional. Participe do nosso sorteio, são prêmios maravilhosos. Corram lá e vão ver. E também nos sigam em todas as nossas redes sociais. Por que, Mônica, seguir e dar like? Porque as redes sociais trabalham dessa forma para espalhar essa informação. É quando vocês seguem, quando vocês comentam, quando vocês dão like, que eles espalham informação, para que chegue um número maior de pessoas que precisam dessa informação da dislexia. Então, TikTok, Instagram, YouTube, Enfrentando a Dislexia e Sábios Disléxicos, e lá no Spotify Dislexia com Café, não esqueçam. E até a próxima sexta-feira com um podcast especial da Semana da Dislexia. Um beijo. Tchau.